gente. Bom, para quem ainda não entendeu ou não se citou, a gente está entrando na aula de Paulo hoje. Pedro, perdão, gente, é o nervosismo. A gente está entrando na aula de Pedro hoje. E quando a gente pensa, estamos entrando na aula de Pedro, por que estudar ele? Né? A gente pensa logo, por que estudar ele? A gente estuda ele, pois a gente tem muitos detalhes na Bíblia sobre ele. São 161 ocorrências no total, sendo 58 vezes em Atos, 7 em outros lugares da Bíblia e 96 vezes nos 4 evangelhos. São muitas passagens da vida sobre Pedro. Então vale a pena estudar sobre ele. Só um minuto, gente. Lendo os evangelhos, a gente começa a ver que Pedro foi a pessoa que mais andou com Jesus. Ele comeu, ele pregou, e ele foi a pessoa que mais ali conviveu com ele, né? Mas é só sobre isso que a gente estuda Pedro? Não, a gente estuda Pedro porque ele viveu coisas fantásticas e extraordinárias. Ele tinha um relacionamento íntimo com Jesus. Ele tocou, ele cheirou, ele vivia com Jesus. Pedro foi aquela pessoa que pescou um monte de peixes do nada. Ele desafiou a gravidade andando sobre as águas. Ele era um apóstolo muito poderoso. Ele curou muitas pessoas, ele curou aleijados, até a sombra de Pedro curava. Além disso, a gente está falando aqui, eu estou tentando me habituar com o microfone para todos vocês ouviram, mas Pedro, ele não tinha microfone, ele não tinha nenhuma tecnologia, mídia social, e ele conseguiu converter 3.000 pessoas. Ele teve entendimentos divinos sobre a palavra de Deus e fez declarações profundas sobre a fé. Ele escreveu 2 cartas, sem dúvida, Pedro, ele era gigante. Ele realmente fez muitas coisas, e é por isso que eu me identifico muito com ele. Pedro, ele era uma pessoa simples e comum, como eu e você. Ele trabalhava, ele tinha filhos, ele tinha mulher, e ele tinha muitos afazeres, e é por isso que eu me identifico muito com ele. E outra coisa que eu me identifico muito com ele quando eu comecei a estudar sobre a aula, que Pedro, as pessoas tinham que explicar no mínimo 3 vezes as coisas para Pedro, para ele poder entender, e assim sou eu. Além disso, a vida de Pedro, ela é cheia de contrastes. Pedro, ele mudava muito de ideia, ele é indeciso assim como muitos de nós. Ele é uma pessoa que ele presenciou a manifestação de Jesus durante a transfiguração. Aí ele diz bem assim, que tal se a gente montar umas tendas? Esse Pedro. Pedro, ele era um cara convicto que disse assim, Jesus, tu não vai lavar a minha cabeça, de jeito nenhum. Aí logo em seguida ele fala assim, pois lava minha cabeça, meus pés, meu corpo todo. Ele foi um cara que ele teve coragem de andar sobre as águas, mas logo em seguida ele está lá afundando. Ai, Senhor. Além disso, ele foi a pessoa que teve a revelação de Cristo quando ele falou, tu és Cristo, o Filho de Deus. E logo em seguida ele fala bem assim, que história é essa de morrer? Tu não vai ser crucificado, não. Além disso, ele foi um cara que disse assim, eu vou dar a minha vida por você. Mas logo em seguida ele disse, eu não te conheço. Pedro, ele disse que ele nunca abandonaria Jesus. E logo em seguida, ele diz, eu não faço ideia de quem é esse homem. Ele foi uma das primeiras pessoas a entender que os gentios também deveriam conhecer a Jesus. Mas logo quando chegam os judeus, ele vai lá e fala, o que tem a gente com essas pessoas? Eu gostei de estudar Pedro, porque ele é exatamente como eu e você. Acho que é assim, porque ele é um humano cheio de qualidades e repleto de defeitos, assim sou eu,
O que me faz lembrar de Paulo falando: miserável ser humano que sou, o bem que quero fazer não faço. Acho que Pedro deveria falar isso. Eu acho que tem vários Pedros aqui, né? E tem mais um motivo que é o principal para a gente estar falando sobre Pedro. Quando a gente fala sobre Pedro, a gente está falando sobre Jesus. A gente está falando sobre Jesus. E Jesus, sobre o ponto de vista de Pedro. Porque Deus, ele usa pessoas comuns, assim como Pedro, para fazer o extraordinário. Muita coisa a gente tem para aprender sobre Pedro. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula bastante informado. E eu queria explicar para vocês agora o contexto onde Pedro estava. A gente precisa entender um pouco o mundo de Pedro, onde ele vivia, quais eram os costumes, porque ele tinha aquele pensamento, tá bom? E, ou seja, nesse momento eu vou dar uma aula para vocês de história. Quem gostava de história aí quando estudava? Então, agora é a sua aula, agora é sua hora de brilhar. Tá bom? Então, o que eu preciso mostrar para você? A gente vai voltar um pouquinho lá no Velho Testamento para a gente entender um pouco a história do povo judeu. Aí você pode falar assim, gente, coloca lá para a gente, Felipe, o mapa romano, do Império Romano. De novo esse mapa, toda vez. Você consegue ver? Apaga aqui rapidinho, essa primeira fileira aqui, ó. Deu melhor? O LED, o canhão, dá não? Deu para ver melhor? Isso. Esse mapa a gente mostra pelo menos umas 3 vezes por ano para você. Você pode pensar, de novo esse mapa, eu já conheço. Paulo viajou ali tudinho, a região da Judéia. Eu conheço aí a Galácia, a Cilícia, a região da Ásia. Esse é o Império Romano como a gente conhece. Mas bora voltar um pouquinho no Velho Testamento, lá no período do rei Davi e do rei Salomão. Nessa época, o reino era conhecido como Reino, bora ver se você é bom agora de memória, Reino Unido. Lá eu vou buscar a sua memória agora. O reino de Davi e Salomão era conhecido como Reino Unido. Por que é considerado assim? Porque há uma quebra. Ele acaba sendo dividido. Em que parte? Reino do... Vamos lá, Reino do Norte e Reino do Sul. Ou seja, as 12 tribos se dividiram, ficaram 10 em cima e 2 embaixo, Judá e Benjamim. Paulo precisa lembrar de tudo isso? Não, eu que estou contando para você, relembrando sua memória. Tá bom? E quando ele ficou dividido, o primeiro reino a ser conquistado foi o Reino do Norte. Eles foram levados pelos... Pode passar, Felipe. Eles foram levados pelos assírios. Gente, sempre deixa apagado aqui que a gente vai usar o slide agora o tempo todo. Aí. Eles foram levados pelos assírios, o reino do norte. Eles estavam aqui na terra deles, eles foram levados em cativeiro. Eles foram levados como escravos. E não muito tempo depois, quem foi levado também? Reino do sul pelos babilônicos. Essa passagem vocês veem na Bíblia ali pela parte dos profetas. Daniel contava muito isso, que ele estava no reino da Babilônia. Jeremias, Isaías, esse pessoal estava todo sofrendo nesse período porque eles estavam em cativeiro, tá bom? Só lembrando você, refrescando a sua memória. Aí o que acontece? Lá pelo finalzinho, outro povo conquista o mundo. São os medos e os persas. Tá? Ele conquista o mundo e lá também ainda estão em cativeiro o povo de Israel. Só que você já leu Neemias, Esdras, Esther, um pedacinho de Esther. O que acontece? Eles voltam, não voltam? Quem volta? Bora ver se você está bom de Bíblia hoje. Quem volta para reconstruir Jerusalém? Neemias. Tá? Lembra que o pastor já contou essa história diversas vezes, que eles vão reconstruir Jerusalém, eles reconstroem o templo na volta do cativeiro. Só que deixa eu falar um negócio para vocês. Eles voltaram, mas eles não eram livres. O povo medo e persa ainda dominava sobre eles, só deixaram eles voltar.
voltarem para casa. Mas por que isso? Aí imagina assim, o povo todo lá em Jerusalém, mas ainda assim sofrendo com a escravidão. O que eles estavam esperando? Quem é que eles estavam esperando? Vamos lá, gente, só o pastor José não acredita. Quem ele estava esperando? O Messias. Eles tinham esse anseio. Lá em Malaquias 3:1, que é o último profeta, não precisa abrir, só anote. Malaquias 3:1. Estava escrito assim, é o próprio Deus falando, tá? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro. Aqui nessa passagem, eles já estão em Jerusalém, tá, gente? Eles já voltaram. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. Eu vou repetir essa frase. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. Ou seja, eles voltaram para Jerusalém, mas é como se eles tivessem voltado, mas Deus não voltou com eles. Imagina só o sofrimento desse povo. Voltamos, mas Deus não está com a gente. Quem está no templo? Ninguém. Tá bom? Como é que é conhecida essa parte da Bíblia, que eu não lembro? Esse clima de opressão? Nessa expectativa? Depois de Malaquias vem o quê? Silêncio. Deus ficou em silêncio. Quanto tempo? 400 anos, muito bem. Mas eu pergunto para vocês, o povo judeu ficou parado? Vamos aqui esperar o Messias. Desses 400 anos passar. Ficou? Vida que segue. Essa parte que eu quero contar para vocês, tá bom? A vida se seguiu e impérios e dominadores se sucederam, opressão sobre opressão. Daniel falou assim, capítulo 7. Vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens no céu. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Ou seja, eles já foram muito oprimidos. Eles foram oprimidos pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas. Vão anotando, tá? Aí eles ficam agoniados. E agora, será que vai vir esse novo rei? Vai vir esse Messias? Sabe o que acontece? Vem outro povo opressor. Pode passar. Os gregos. Lá, mais ou menos 300 a.C. Alexandre, o Grande, conquistou o império inteiro. E ele fez uma Alexandria em cada lugar. Pode passar um slide só, Felipe. Lá vendo aquela região lá de destaque, lá no cantinho? Ali é Canaã. Tinha uma Alexandria lá. E olha só, vocês já sabem, já estudou em algumas aulas, que a moral do povo grego não era boa, a religiosidade deles não era boa, mas a cultura dele é que foi passada para os judeus e eles tiveram que aguentar na marra, goela abaixo. Imagina em Jerusalém ter um templo de Zeus. Aquilo era o alto da profanação para eles. Então, eles tiveram que aguentar. Então, eles tiveram, de novo, essa alta crise moral, falando, meu Deus, agora mais um povo para oprimir a gente não vai conseguir adorar nosso Deus. Claro que alguns adoraram isso, mas tem outros que ficaram desesperados. Só que com isso, gente, deram oportunidade à corrupção. Porque se não é o povo que manda na sua religião, manda o quê? O poder. O grego não queria saber se o judeu, se era ele o mais capacitado, se Deus levantou, se era ele que era para ser líder, não. Quem que era líder? Quem tinha mais dinheiro, quem comprasse. Ou seja, os cargos dos sacerdotes eram comprados. Os cargos dos fariseus eram comprados. Os cargos dos saduceus, vamos lembrar que vocês já estudaram, foram comprados. Então, a corrupção reinava naquele período. Então, era um povo que ansiava novamente por liberdade. Eles queriam ser livres. Aí entra agora um cara bacana. Vendo a opressão do povo judeu, entra cadê o nome dele? Matatias, descendente de Asmon, dos amoneus. Pode passar um slide. Os asmoneus, gente, é um povo, tá, que vieram dos macabeus.
Vocês já ouviram falar desse livro, Macabeus? É um livro apócrifo, não está na Bíblia, tá? Mas não significa que não aconteceu. Não está na Bíblia porque não vemos a mão de Deus agir nesse pedaço da história. Mas Macabeus aconteceu. Inclusive, é onde parte os judeus tiram os seus rituais. Hanukkah foi nesse período de Hanukkah. A maioria das suas cerimônias judaicas foram feitas nesse período e eles celebram até hoje, tá bom? Então, guarde esse nome, Matatias, tá bom? Tá Asmoneus, mas pode considerar Macabeus, tá bom? Ele vai começar um novo reino judaico. O que ele faz? Aproveitando que alguns judeus estavam revoltados com a corrupção dos gregos e o povo romano já estava querendo assumir o controle daquela região, os romanos incentivaram essa rebelião e eles conseguiram tomar de volta a região de Canaã. Aí pensa, só alegria. Passa um slide. Eles começaram ali na região da Judéia, eles conseguiram tomar aquela região. Logo depois, eles conseguiram expandir. Eles tomaram a região da Pérea, pode passar 2, Samaria, eles chegaram até a região da Galileia, vai passando, Felipe, até tomar todo o território de Canaã. Só que imagine, caraca, os judeus estão muito felizes agora a gente pode adorar só um Deus. Pode passar, Felipe, até ficar tudo amarelo. Aí. Eles conquistaram cada vez mais territórios. Só que a pergunta que não quer calar, todo mundo era judeu aí? Não, nem todo mundo era judeus. Então, o que eles faziam? Mas agora aqui é judeu, mano. Agora que você adorar é Deus agora, não é que tu não queira. É na marra. Outro se circuncidava, outro morria. Outro adorava a Deus, outro morria. É esse tipo de religião que Deus quer? Não. Então, eles provaram ser tão opressores quanto o povo grego e os sírios, babilônicos que vieram antes deles. Então, o que acontece? Pouco menos de 100 anos, os armodeus não era diferente de nada. Só era mais um povo pagão. E essa desilusão acabou muito rápido. Muito rápido. Pode passar 1. Pode passar 2. Quem assumiu agora o império? Roma. E Roma não queria conversa, não. Tirou os asmoneus. Só que eles sabiam que aquela era uma região que tinha uma identidade, uma política muito forte. Então, era um pessoal que eles tinha que administrar, mas tinha que administrar de modo com calma. Não podia ser opressor. Então, o que eles fizeram? Eles deixaram um rei fantoche na região. Pode passar um e deixa aí. Eles deixaram um rei fantoche. Nessa região inteira, toda colorida, eles deixaram um rei fantoche chamado Rei Herodes, o Grande. O primeiro rei Herodes. Ele era um rei completamente louco, tá, gente? Ele foi um rei que ele construiu o templo, ele aumentou o templo, ele fez umas obras assim faraônicas para o período. Só que era um rei corrupto e louco. Tanto que ele mandou assassinar meninos só com medo de outro rei vir no lugar dele. Aí você sabe a história, Jesus nasceu nesse período, José e Maria fogem para o Egito com medo dele. E mais ou menos pelo ano 4 antes de Cristo, esse Herodes o Grande morre. Aí você pensa assim, Jesus nasceu antes de Cristo? Tá? Porque na data, se você não sabe, aquela data ela está um pouco errada, a questão de anos, tá? Então, mas eu acredito que Jesus nasceu no ano 3 antes de Cristo, não é? Depois eu pego essa informação para você. Aí o Herodes morreu, aí o que a Roma olhou? Precisamos dividir isso entre os filhos de Herodes. Ele tinha 3, pode anotar. Rei Herodes Arquelau, Rei Herodes Antipas, esse você conhece bastante, a gente fala bastante dele, e Rei Herodes Filipe. Eu sei que a minha aula está chata, tá? A gente vai acabar. Eu sei que está chata, é muita informação, mas bora lá. Aí eu vou explicar rapidinho sobre esses 3 filhos. Vamos lá. Na parte de azul que você está vendo lá no slide, era a parte de Herodes Arquelau. Ele governou pouquíssimo tempo essa área. Por quê? A parte laranja era de Antipas e a parte de cima do norte e nordeste era de Filipe. Por que ele governou pouquíssimo tempo? Porque ele era um rei bastante imoral, bastante louco. Aí Roma falou assim, não, isso não vai dar certo não. Ele ainda está com a região de Jerusalém. Os judeus não vão aceitar esse muito tempo não. Vamos tirar ele. Aí tiraram ele e deixaram um governador. Qual era o nome do governador naquele tempo? Que lavava a mão na peça, como é que era o nome?
Pilatos, muito bem. Só que olha só, o governador Pilatos, ele governava de longe. Ele não ficava em Jerusalém porque os judeus consideravam blasfêmia. Então ele ficava lá no cantinho, não sei se dá para você ver, na cidade lá no canto, chamada Cesareia. Essa cidade foi construída para César. Ele ficava lá e ele só vinha a Jerusalém em datas comemorativas para evitar rebeliões. Páscoa, Hanukkah, nessa época ele descia. Por isso que na época da crucificação de Jesus, ele estava em Jerusalém, tá bom? Rei Herodes Agripa, primeiro, na região ali, laranja. Quando Jesus voltou com Maria e José, lá do Egito, quem estava governando ainda em Belém era Arquelau. Então eles passaram, esse rei não, vamos subir um pouco mais. Por essa razão, José e Maria criaram Jesus em Nazaré, lá na Galileia, lá no Laranja, lá em cima, tá bom? E lá, esse rei, ele também não era tão bom da cabeça, não. Ele casou com a sobrinha dele, que era mulher do outro irmão dele, Filipe. Por causa disso, João Batista pega no pé dele, assim, bastante, e por causa disso ele mata João Batista. Spoiler, para você que não sabe. Então, vamos lá. Nesse período aí, é nesse período que nasce Pedro, é nesse período que cresce Pedro, com essa sensação do povo inteiro. Esses reis fantoches, todo mundo sabia que eles eram fantoches, que na verdade eles não mandavam em nada, que eles só estavam ali para conter a população. E eles sempre estavam esperando esse Messias terreno, essa pessoa que fosse revolucionar tudo, tomar o poder da mão dos romanos e dar o poder de novo à Judeia, mas que fosse um poder que Deus entrasse de novo no templo. Era nesse momento que Pedro estava sonhando. Só que, assim como a rebelião dos Macabeus, toda vez que alguém se rebelava, só terminava em crucificação. Os romanos crucificavam quem se rebelava contra eles. Então, eles ficavam sempre esperando. Se o reino de justiça e paz prometido pelos profetas chegasse logo. Lucas. E foi nesse clima de opressão e espera do Cristo que nasce o Simãozinho. É bom que você anote algumas coisas que eu vou falar, que é muito importante para você. Vamos lá. Quem era Pedro antes de ele conhecer Jesus? Antes de Jesus. Você pode estar, caramba, eu não sei, eu não estou entendendo nada do que está sendo falado. Calma, respira, que essa aula é um pouco histórica mesmo, então é bom que você esteja prestando atenção em tudo. Mas vamos lá, quem era Pedro antes de Jesus? Geralmente, nós lembramos das pessoas, a maioria das vezes, na verdade, pelas coisas ruins que ela comete. E com Pedro, talvez não fosse diferente. Talvez você lembre de Pedro com um homem que negou a Cristo. Talvez você tenha essa lembrança. Mas ele não foi só isso. Ele foi muito mais do que nós já falamos aqui. E agora você vai saber quem é ele desde criança. Então, Pedro, o seu nome em hebraico é Simeão, tá? Simeão. Mas como devido a Roma conquistar tudo aquilo, e aí com isso eles traziam tanto a arquitetura quanto a linguagem, então em grego o nome dele é Simão, mas em hebraico, que é o nome original, é Simeão, tá? Simeão. Seja Simeão ou Simão, é um nome comum no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento encontramos ao menos 10 nomes iguais, seja Simeão ou Simão. Você sabe me citar aí alguns? Algum Simeão ou Simão do Novo Testamento? Quem sabe? Pode falar. Quem souber pode falar. Ninguém? Simão o Zelote. Quem é o Zelote? Simão também, esse Simão o Zelote, ele era dessa seita, né? Os Zelotes. E aí ele se converteu e se tornou um dos 12. Também tinha o Simão, o fariseu, o Simão que carregou a cruz, olha só. Simão, irmão de Jesus, Simão, pai de Judas Iscariote, na verdade o irmão de Jesus, Simeão. Não, Simão, verdade. Simão era o idoso que
idoso da apresentação de Jesus. Beleza. Tem vários Simões na Bíblia. Mas quem era o pai de Simão Pedro? Quem era o pai dele? Anote isso aí. O nome do pai dele é Jonas, tá? Em Mateus diz que é Jonas, mas em João chama o pai de Pedro de João. Em João 1,42 diz que o nome do pai de Pedro era João. Mas nós vamos usar o nome Jonas. Jonas, pai de Pedro. Certo? Tudo bem até aí? Continuando. E onde que Simão nasceu? Ele nasceu em uma cidade da Galileia que se chamava Betsaida. E só para você entender mais ou menos, se situar ali na história, Simão nasceu na mesma época de Jesus. E talvez os pais dele também tenham ouvido falar que o rei Herodes, lembra? O maluco que mandou matar as crianças, talvez os pais de Simão também tenham escutado falar sobre esse fato, que o rei Herodes mandou matar as crianças. Betsaida significa casa de pesca. Pode anotar. Betsaida significa casa de pesca. E é uma vila de pescadores que fica ao norte do Mar da Galileia. Que esse mar não tem nada de mar. É um lago, mas ele é chamado assim, Mar da Galileia. Ou Lago de Genezaré. E os irmãos Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, eles também... tem um mapa ali, né? Eu não estou nem olhando para isso aí. Dá para colocar aí onde é que é Betsaida? Circular aí para o povo saber, que não dá nem para ler daqui. Imagine o povo de Deus. Amém. Aí, ó, onde está ali, ó, a pontinha vermelha, ali é Betsaida, ao norte do Mar da Galileia, que não tem nada de mar. Então, vamos lá, continuando. Os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles também nasceram em Betsaida, olha só. Para você aí que pensava que Jesus saiu pegando qualquer um, eles eram tudo ali próximos, amigos. Tiago e João era de lá também, de Betsaida. Lembra da musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pois é, porque eles eram todos pescadores. E também, quem era lá de Betsaida era Filipe, que também era um dos 12. Certo? Continuando. O Simãozinho deve ter corrido pelas ruas e pelas praias de Betsaida com João, Tiago e Filipe, porque eles eram todos da mesma região e da mesma época. Bom, vamos andar mais um pouquinho, agora a gente já vai ver Pedro um pouco grande, já casado. E aí, quando a gente começa a ler os evangelhos, notamos que ele já está localizado, ou seja, morando em Cafarnaum. Dá para mostrar aí? Cafarnaum, lá onde está a setinha lá. Ele já saiu lá de Betsaida, agora ele está morando lá em Cafarnaum, que é também uma cidade da Galileia, cerca de 5 a 6 quilômetros de Betsaida. Um pouco mais de 1 hora de caminhada. Lá não tinha carro, não tinha nada. Ia andando mesmo, como se fosse daqui da igreja até o baratão da carne da bola do produtor. No sol. Já pensou? Então era essa distância de Betsaida para Cafarnaum. E lá era a cidade principal onde vendia o pescado. Ou seja, tudo que era pescador ia para Cafarnaum para vender a sua mercadoria. Certo? Então, a casa de Simão, em Cafarnaum, ela é ampla. Tá, Lucas, mas como é que você sabe disso, que tu não estava nem lá para saber? Mas alguns fatos nos mostram que a casa de Pedro, ela era muito grande. Por quê? Porque tinha ele, Pedro, a sua esposa, talvez filhos. Por que talvez filhos? Porque naquela época era comum que as famílias já tivessem filhos. Eles logo procriavam. Então, ele, suas esposas, talvez filhos, não era só um, eram vários, sempre tinham mais de um filho. Seu irmão André, que morava junto com ele, e a sua sogra, que também morava lá. Olha só, uma casa para comportar essas pessoas, né? Eu acho que eles não ficavam todos num só quarto, era dividido ali. Além disso, no futuro próximo,
Jesus vai usar a casa de Pedro como sede do seu ministério. Como assim, sede do ministério? Jesus vai usar a casa dele como se fosse uma igreja, vai entrar pessoas lá para ouvir Jesus pregar. Então, dá para saber que a casa dele era bem grande, para Jesus usar como sede. Certo? Mas isso aí é só lá na frente. Nós vamos com calma para você entendendo bem como é que é a vida de Pedro, mas por enquanto ele ainda não conheceu Jesus. Ainda antes de Jesus, a gente vai falar um pouco sobre a profissão de Pedro, né? Vocês já viram que ele era pescador, mas na realidade ele tinha um negócio, um pequeno negócio com alguns sócios, né? Seu irmão André e com o senhor Zebedeu e seus filhos, que é Tiago e João. Então ele tinha um negócio de pesca, ele trabalhava ali com o irmão dele, André, e com os filhos. Lembrando que Simão era uma pessoa muito comum, né? Era um entre milhares de Simãos, né, que tinha naquela época, tá bom? Tiberíades é a capital da principal cidade da Galileia, tá bom? Onde fica a sede do governo, e Cafarnaum é a segunda cidade mais importante da região. Então ele está num lugar bem movimentado, num lugar que a gente sabe que era de comércio, e naquela época, para você ser um comerciante, para ir para um lugar de comércio, vinha gente de todos os povos. E qual era o império que estava governando? A Paula falou ainda agora? Romano, não é isso? E o anterior a esse foi o grego, não foi? Na época era muito comum se falar a língua grega. Então, se você era um comerciante e estava nessa cidade, você com certeza saberia falar grego, tá bom? Isso é importante a gente saber. Pedro usava uma língua para vender o seu produto e era o grego, porque era isso que as pessoas entendiam, beleza? Tá? Como era a parte da educação na vida de Pedro? Quantas vezes vocês já ouviram ou imaginaram Pedro como um pescador analfabeto? Eu já pensei assim, Mas a realidade é que de analfabeto ele não tinha nada. Primeiro, o judeu, ele tinha as aulas, ele aprendia a língua dele, tá? Então, de início, Pedro ele já falava o hebraico, que era a língua comum, e o aramaico, que era o que ensinava na sinagoga. A sinagoga era como se fosse a escola básica de todo judeu. Então, quando ele ia para a sinagoga, ele aprendia em aramaico, e a linguagem do dia a dia com os pais era o hebraico, e a gente já viu que ele tinha que aprender grego, porque ele era vendedor, e o vendedor tinha que saber falar grego. Então, de analfabeto, ele não tinha absolutamente nada. Agora, uma coisa é clara, lá em Marcos 14:70 e Atos 2:7, a gente vê que o sotaque de Pedro era carregado. É mais ou menos como se fosse alguém que chega lá de Natal aqui em Manaus, né? Tem o sotaque carregado, ou então o pessoal lá do sul de São Paulo, o pessoal fala porta, né? Então era fácil, ele falava todas as línguas, mas todo mundo, quando ele abria a boca e começava a falar, já sabia, ele é da Galileia. Entendeu? Então era fácil de identificar um mineiro, né? Oh, coisa boa, né? Então tem aquele sotaque que identifica a pessoa, isso com certeza. Ele é um homem simples, acostumado ao trabalho árduo, tá bom? É o dia a dia no mar, pescando, é sol, é chuva, ele está acostumado com isso, tá? Ele é um homem bem simples. E aí a gente vai entender um pouco sobre a personalidade de Pedro. A gente já falou sobre a profissão, sobre como foi a educação, e agora a personalidade de Pedro. Primeiro, um típico homem rústico. Pense num homem bruto, né? É Pedro, tá? O Simãozinho, como o Lucas falou aqui. Uma pessoa bem simples, direta, impulsiva, tá? Ele não pensa muito antes de fazer as coisas, né? Com uma aptidão natural para a liderança. Se vocês forem estudar a Bíblia, vocês vão entender que ele era muito comunicativo. Toda vez que aparece a lista dos apóstolos, o primeiro da lista é Pedro. E isso tem um ensino para a nossa vida. Isso indica a liderança que Pedro teve, tá bom? Então, é muito importante. Ele é uma pessoa que se demonstra muito emotivo, né? Ele é uma pessoa sanguínea, autoconfiante, tá bom? Então, a gente consegue ver as características da personalidade dele serem bem fortes, tá? Às vezes impulsivo, impetuoso, inconsequente,
Ele sai fazendo, cortando a orelha dos outros assim, sem ninguém mandar, né? De supetão. Age primeiro e depois pensa. Se vocês puderem resumir, o temperamento de Pedro é assim: primeiro age, depois pensa. É assim que é Pedro. Você conhece alguém assim? Um Pedrinho por aí? Pedro é um homem padrão, perfeito para casar com a sua filha. Quem tem filha aí? Fantástico, o cara é um empreendedor, tem o negócio dele, trabalhador, rala, tem um ensino básico, ele tem como prover ali, como a Paula falou, provavelmente a casa dele é uma casa grande, né? Então, com certeza, era um bom pretendente para as filhas de vocês aí, tá bom? Um bom porte físico, exigido pela sua profissão, afinal, remar, né? Jogar rede, puxar rede, exige força, tá? Um homem de família, que cuidava da sogra, que cuidava da família, tá? Era um empresário, ele tem um negócio de pesca com os sócios dele ali, tá bom? É um religioso, demonstra seguir à risca o judaísmo, ou seja, ele não era um daqueles que ficava pegando corda dos gregos, de viver a vida doidado, tá bom? Ele tem um estudo básico, né? O principal ali, o básico ele sabe, e não tem amigo vagabundo, porque a gente vê pela palavra de Deus que os amigos dele eram Tiago, João, o Zebedeu, entendeu? Filipe. Então, os amigos dele são trabalhador, para ser desencabeçado por um vagabundo é difícil, tá bom? Então, ele tem amigos bons. Pedro é um homem, como diz o nosso pastor, comum. Mais um no meio de milhares e milhares que existiam naquela ocasião, tá? Então, para a gente colocar, imagina que isso daqui, essa linha, é a média da humanidade. Os homens estão na média aqui. Ele está na média, tá? Ali, bem perto, coladinho na linha. Pedro é na média. Toda vez que a gente for falar alguma coisa que levanta a moral do Pedro, que ele fez de bom, a gente vai subir um pouquinho o quadradinho ali, tá? Toda vez que for ruim, a gente vai botar para baixo da linha aí, que ele de vez em quando dava umas empinadas, depois umas embiocadas, tá bom? A gente vai aprender isso aí, tá? Esses eventos da vida de Pedro que a gente vai passar hoje para vocês vai ser explicado desse jeito, tá? Se deixou bom, se deixou ele mais próximo ali da vontade de Deus, vai ser um pouco mais alto. Se deixou ele mais distante da vontade de Deus, vai ser um pouco mais para baixo. Aqui a gente vai organizar nessa linha, tá? Ele sabe, Simão era realmente um cara comum, era só mais um entre milhares, não tem glória, não tem nada demais, um pescador. Então ele fica ali na superfície. Ele sabe que o problema de Simão, como o de toda a humanidade, não é fundamentalmente o comportamento. A maioria das pessoas, eu e você, nós estamos na média, né? A maioria de nós não é aquele cara que está envolvido demais com crime, com essas coisas, e nem é aquele que está até o tucupi lá na palavra de Deus. A gente vive ali na média, né? Nós passamos por essa vida sem mexer com muita gente, sem muita gente mexer com a gente, tá bom? Mas lembre-se que Jesus, ele não olha só a superfície. Jesus olhou para dentro da vida de Pedro, mais ou menos como ele fez com Nicodemos lá em João 3, tá bom? Ele olha para dentro. E aí ele olha para dentro da vida de Nicodemos e o que ele diz? Nicodemos é um homem na média, religioso, faz as coisas certinho, né? Tem o trabalho dele. E Jesus diz: tu precisa nascer de novo. E Jesus fala para cada um de nós: nós precisamos nascer de novo, tá bom? Simão agora tem aproximadamente 34 anos. Isso é importante você saber. Simão Pedro tem aproximadamente 34 anos. Ele mora em Cafarnaum e tem casa, tem profissão, é pescador, né? Tem amigos e é religioso. Ele tem a religião dele, tá? Inclusive, já encontrou a mulher da sua vida. Mal ele sabe que ele está para encontrar o amor da sua vida. É nesse momento, nesse contexto, que Pedro ele vai conhecer Jesus. E onde que Pedro ele conhece Jesus? Ele conhece Jesus em Betânia, mas não é aquela Betânia perto de Jerusalém, é onde morava Lázaro e as suas irmãs.
a Betânia, onde João Batista ficava batizando nas águas. Então, o que Simão, o que Pedro, André faziam tão longe da casa deles, que era lá em Galileia? O próximo mapa. Que era em Galileia. Pedro, ele estava lá para ouvir os ensinamentos de João Batista. Por quê? Porque todos os judeus, eles estavam à espera do Messias. Então, toda vez que era levantado um profeta, eles pensavam, será que esse é o Messias? Então, eles estavam lá ouvindo os ensinamentos de João Batista à espera da vinda do Messias. Um belo dia, estava lá André e um outro discípulo, que provavelmente era João. Eles estavam lá ouvindo os ensinamentos de João Batista. Pedro não estava nesse dia, a Bíblia não fala o que Pedro estava fazendo, estava apenas André e João. E passa uma outra pessoa, e João vira e fala para André e para esse outro discípulo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é maior do que eu. Não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Podem segui-lo. Agora imaginem, esse João Batista era o mestre para André e João. E ele estava dizendo para eles: eis o Cordeiro do mundo, este é o Messias. Então André e João foram lá e começaram a seguir Jesus, querer ouvir sobre ele, até que um belo dia Jesus passa um dia inteiro com eles, ensinando, vivendo em comunhão com eles. E depois disso, André, ele vai embora à procura de quem? Do seu irmão Pedro. E ele está lá feliz da vida, porque ele conheceu o Messias. Então, ele vai e conta essa boa notícia para Pedro. Ele fala assim: Simão, você não imagina o que aconteceu. Nós encontramos o Messias. Logo, André e Pedro se levantam e vão em busca de Jesus. Então, quem apresentou Jesus para Pedro foi André, o seu irmão. Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João 1,42, por favor, rapidinho. João 1,42. Repetindo, João 1,42. Vamos lá. A Bíblia ela não dá os detalhes sobre o encontro de Jesus com Pedro, mas ele fala o que Jesus fala para Pedro. Você é Simão, filho de Jonas, será chamado de Cefas. Nessa declaração, Jesus está colocando a vida de Pedro inteiramente, completamente diante dele. Quando Jesus fala, você é Simão, ele está falando do presente, de quem Pedro é agora. As fraquezas de Pedro, o que ele esconde, o que ele está querendo ser. E quando Jesus fala, você é filho de Jonas, ele está falando do passado de Pedro. As coisas que ele se orgulhava, as coisas que ele sofreu, as coisas a qual ele se envergonhava, a forma como ele foi criada. E quando Jesus fala, será chamado Cefas, ele está falando do futuro de João, quem João viria a ser como discípulo, Pedro. Ele está falando como Pedro viria a ser como discípulo, como ele iria ser transformado. E Jesus, ele estava falando que ele iria chamar Pedro de Cefas. Até então, o nome dele é Simão, e Jesus chamou ele de Cefas. E Cefas é uma palavra em aramaico, que é o idioma que Jesus falava, que em grego significa pedra. E por isso que Jesus chamou ele de Cefas. Então, esse foi um momento que o escultor, que é Jesus, encontrou a sua pedra. Em uma dessas histórias, biografias de Michelangelo, não sei se vocês conhecem, ele é um escultor, e aí conta
que ele se deparou com uma pedra lascada no meio do caminho. E ele fala: eu estou vendo um anjo. Agora, se fosse eu vendo uma pedra lascada no meio do caminho, eu não ia ver nada, eu só ia ver uma pedra lascada. Mas Jesus, ele tinha esse olhar de artista. Ele via Pedro como uma pedra que ele iria ser, como a pessoa que Jesus ia transformá-lo, como uma verdadeira obra de arte. Ele viu em Pedro, o apóstolo, o líder. Outra história sobre escultor foi perguntado para um escultor: como você esculpe um elefante em uma pedra? E ele respondeu: eu pego um bloco de mármore e vou batendo, vou talhando, vou formando um elefante. E assim Jesus queria fazer com Simão, e assim ele faz conosco. Ele vai nos esculpir, nos moldar para para que nós possamos vir a ser aquilo que ele está esperando de nós. E muitas vezes esse processo, assim como foi com Pedro, não é fácil, ele é doloroso, mas ele é necessário, é assim que Jesus trabalha. E voltando para a nossa história, tá? Pedro conheceu Jesus lá em Betânia, e um tempo depois ele vai para Galileia, porque ele também é de lá, da cidade de Nazaré. Quando ele chega na Galileia, provavelmente em Cafarnaum, ele chama mais 2 discípulos, Filipe e Natanael. Então agora Jesus já tem pelo menos 5 discípulos: Pedro, André, João, o discípulo não é João Batista, Filipe e Natanael. E eles escutam a mensagem, eles já andam com Jesus, mas eles ainda não entenderam quando Jesus falou quando João Batista falou que Jesus era o Cordeiro do mundo, que veio para tirar o pecado. Eles ainda não entenderam que Jesus era o Messias. Eles ainda veem Jesus como aquele que virá para derrubar o regime de Roma e libertar os judeus. Eles ainda não entenderam verdadeiramente a mensagem. Então, eles estavam vivendo, estavam trabalhando, os que eram pescadores estavam pescando, mas eles ainda andavam em águas rasas e não faziam a menor ideia de como mudar em um futuro muito próximo. Sistema de pontuação de Pedro, anote, para não gerar dúvidas. Como essa matéria vai funcionar, tanto para o online quanto para quem está no presencial. Essa matéria vai trabalhar com 2 coisas, 2 critérios básicos de pontuação. Sua presença vale 5 pontos. Se é uma matéria dividida em 6 aulas, no total você vai ter 5 vezes 3, 30 pontos, tá bom? Então, só daí você vai tirar 30 pontos da sua média final, da sua presença. Só de você vir e assistir a aula, tá bom? Agora, essa matéria tem meditação, tá bom? Pessoal do online também, meditação. A meditação vai valer 10, tá bom? 10 pontos cada meditação. Não fez, não ganha. Meditou 3 dias, 5 pontos, tá bom? Meditou 3 dias, 5 pontos. Meditou menos de 3 dias, você considera que a gente não vai considerar, tá bom? 3 dias, 3, 4 dias, 5 pontos, completa 10 pontinhos. Aí você vai conseguir mais 50 pontos, vai ser 5 semanas de meditação, 50 pontos. 30 da presença, 50 da meditação, se você fizer todas as 5, vai ficar quanto para a prova? 20 pontinhos. Ou seja, não vou entregar, mas se você fizer a meditação e vir para a aula, se você quiser não fazer a prova, você já tira 8. Agora, se você é aquele aluno CENIB que você quer se dedicar, você vai fazer a prova, vai tirar 10, tá bom? Gente, vamos para o nosso intervalozinho rapidinho, 5 minutos, porque a gente tem louvorzão, tá bom? Tome uma água, lave lá seu rosto, tome um café, que a gente já volta na nossa aula de Pedro.
Tinha, meu irmão. Ele era casado. A referência está lá nos evangelhos de Lucas, capítulo 4, versos 38 ao 44. Mateus, capítulo 8, versículos 14 ao 16. E Marcos, capítulo 1, versos 29 ao 34. Então, essa referência é sobre a cura da sogra de Pedro. Aqui nós notamos uma progressão de intimidade do relacionamento de Pedro com quem? Com Jesus. Ou seja, há um avanço nessa intimidade. É como se fosse vou conhecer o Francisco. A gente começa assim meio tímido um com o outro, né? Mas depois, bora jantar lá em casa, bora jogar uma bola, bora. Da mesma forma, Pedro e Jesus. Há uma progressão. Primeiro nós vemos Pedro indo até Jesus, sendo levado por quem mesmo? Quem levou Pedro a Jesus? Quem foi que vocês lembram? O seu irmão, o André. É isso aí. É isso mesmo. Depois temos um salto na narrativa bíblica. Depois que você vê André apresentando Jesus para Pedro, há um salto na narrativa bíblica. E já vemos agora Jesus saindo da sinagoga com Pedro, Tiago e João, indo para a casa de Pedro. Então esses três agora saem da sinagoga com Jesus e vão para a casa de Pedro. Agora só um parêntese agora, antes de nós continuarmos. É que os evangelhos, eles não são biografia. O que é uma biografia? Vai contar a história de cada um. Vou contar a história de Jesus agora toda. Vou contar a história agora de Mateus. Não é uma biografia. Os evangelhos é um conjunto de narrativas, de fatos selecionados com qual objetivo? De mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus, ele é o Messias que tanto se esperava. Então, nos evangelhos, as narrativas que são colocadas ali não são biografias, tudo bem? Não vai contar ali, olha, Jesus, Pedro conheceu Jesus e depois foi colocando parte por parte de tudo o que aconteceu com Pedro e Jesus até chegar na sinagoga. Não. Vai dar, por isso que diz assim, dá um salto. Aí vê Pedro, Tiago e João indo à casa de Pedro. Por isso, nem sempre vamos conseguir saciar a nossa curiosidade histórica de alguns detalhes, porque este não era o objetivo para o qual os evangelhos foram escritos. Aí a gente fica com dúvida, né? Mas como aconteceu? O que aconteceu antes? Antes de Pedro de Jesus ir à casa de Pedro, o que aconteceu? Isso aí fica só mesmo na nossa curiosidade, ok? Porque esse não é o objetivo é mostrar Jesus. Agora voltando para a nossa história, Jesus está saindo da sinagoga e indo para onde? Para a casa de Pedro, uma casa grande, né? Como nós acabamos de ver aqui. Eles iam com Pedro, Tiago, Jesus ia com Pedro, Tiago e João. Isso demonstra que eles não são meros conhecidos, eles são chegados. Estão saindo da sinagoga juntos, provavelmente para fazer uma refeição na casa de Pedro. Assim como nós fazemos quando nós saímos daqui da igreja, né? Depois do culto, quem gosta de fazer uma refeição na casa do irmão? Depois do culto, quem é? Ninguém gosta não? Eu gosto, se você me convidar eu vou na hora fazer uma refeição. E isso que eles faziam naquele tempo também, saiu da sinagoga e iam para a casa de algum irmão fazer uma refeição. Quando chega na casa de Pedro, Pedro conta que sua sogra está doente. Ok? Isso está lá em Marcos capítulo 1, verso 30 e 31. Não tem não, né? Tá. Jesus entra no cômodo onde está a enferma, né, a sogra de Pedro, pega pela mão, levanta, ajuda a levantar, e ela fica curada. A febre deixa naquele momento, e ela fica totalmente curada. Note que isso acontece em um cômodo da casa. A família de Pedro está lá. Eles participam disso daí. Sua esposa e seus amigos de infância também estão lá.
Foi um milagre pequeno comparado a outros milagres que Jesus realizou. Mas foi um milagre privado, foi um milagre ali naquele local, um milagre íntimo. E ali participaram a família de Pedro. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que a família de Pedro, a esposa, os irmãos, os amigos, a sogra, estavam ali participando do ministério de Pedro. Ele não era um apóstolo isolado. Não, eu sou agora apóstolo, vou me separar da minha família. Não. Todos participavam desse acontecimento, desse ministério de Pedro. Aqui nesse caso, Jesus fez algo para alcançar um público bem pequeno, uma família, para intervir na família que estava sofrendo. Ou seja, tinha a sogra de Pedro, a mãe da mulher dele, era uma matriarca, né? E toda a família sofria com aquela situação, vendo aquela mulher doente, enferma. Então, Jesus ali, ele intervém, né? Cura a mulher, e com certeza todos ali começaram a olhar para Jesus de uma forma diferente, vendo que realmente ele era o Messias prometido, aquele que eles estavam há tanto tempo esperando. A febre deixou a sogra de Pedro. Ela se levanta e começa a servi-los no mesmo instante. Quem aqui já teve febre? Você, quando é curado da febre, você vai logo rapidinho e vai fazer as coisas? Não, né? Você fica meio mole ainda, né? Fica meio zonzo. Aí depois que você dá uma despertada. Nesse momento aqui, com a sogra de Pedro, não. Foi rápido, ela foi curada e já foi fazer as coisas. Nesse mesmo dia em que a sogra é curada, nesse mesmo dia que a sogra é curada, quando chegou a noite, uma multidão cerca a casa de Pedro. Porque com certeza ouviu falar, né? A notícia foi espalhada rapidamente. A Bíblia diz que toda a cidade, qual é a cidade? Você lembra? Cafarnaum, toda a cidade. Não, cutuca seu irmão, não dorme não, presta atenção aí. Cutuca aí, que tem gente assim, ó. Não dorme não, cutuca aí, seu irmão aí. Cafarnaum. Então toda a cidade se reuniu na porta da casa de Pedro. Eram doentes e endemoniados. À noite, parece que Jesus não foi só fazer uma refeição. Ele passou o dia lá, e mais adiante na narrativa, a Bíblia conta que outro dia, Jesus se levantou cedo para orar. E Pedro vai chamá-lo, porque novamente a multidão estava ali, esperando Jesus voltar, para curar os enfermos e expulsar demônios. Ou seja, a fama de Jesus já começa a ser espalhada por toda aquela região. Pedro viu Jesus acordando e podemos deduzir que Jesus dormiu novamente na casa de Pedro. Ele se hospedou lá. Então ali era tipo uma base, como o Lucas já falou aqui, né? Uma base do ministério de Jesus. Era ali. Ele se concentrava ali. Parece que a casa de Pedro já virou uma espécie de sede do ministério. Quando o povo quer ver Jesus, vai para onde? Para a casa de Pedro. Seria maravilhoso conosco, né? Já pensou? Eu quero ver Jesus, vou lá para a casa do Paulinho, vou ver Jesus lá. Vou lá para a casa do Francisco ver Jesus. Foi um título fantástico, tinha esse tal de Pedro, né? Quer ver Jesus? Vamos lá para a casa de Pedro, que Jesus está lá. A fama de Pedro também está crescendo junto com a do Mestre Jesus. Jesus passava muito tempo em Cafarnaum, e por isso muitos milagres eram realizados naquele local, em Cafarnaum. A amizade está crescendo, Jesus é cada dia mais presente na vida de Pedro. Porém, ele ainda não faz a menor ideia do que essa amizade fará em sua vida, na vida de Pedro. Pedro não é mais só um pescador galileu, um discípulo. Agora, ele é um amigo íntimo de Jesus. O que a gente faz com esse Pedro que presenciou a cura de sua sogra pelo Mestre Jesus, que está mais íntimo de Jesus? Ele sobe no conceito ou ele desce? O que vocês acham? Ele sobe, é isso aí. Vamos lá. Oi. Aí. Beleza. E aí?
Estão entendendo? Como vocês já viram, Pedro já faz parte da linha de amizade de Jesus, só que eles estão ali com Jesus, mas eles acreditam não acreditando. Eles ainda duvidam, ainda têm muitas dúvidas. E aí é por isso que Jesus faz uns milagres para eles verem que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas Pedro, ele era um pouco incrédulo, digamos assim. Ele era difícil, cara. Um cara muito difícil. E vamos lá para o próximo fato. O ministério de Jesus já começou há algum tempo e Pedro já faz parte dos discípulos há alguns meses. E então, um belo dia, Pedro sai para trabalhar com seu irmão André, como um dia qualquer, rotineiro, né? Ele tinha que ir trabalhar, o trabalho dele era ser o quê? Vamos lá, gente. O trabalho dele era ser o quê? Pescador, isso mesmo. Vocês estão prestando atenção na aula mesmo, hein? O trabalho dele era pescador, pescador, certo? E aí ele sai para trabalhar com o seu irmão André e ele se encontra com João e Tiago, que eram seus sócios. E era um dia qualquer que eles tinham que ir atrás do ganha-pão, né? E é lógico, como pescadores profissionais, que eles esperavam pescar alguma coisa naquele dia. É óbvio, eles eram profissionais, essa era a profissão deles, eles faziam isso desde pequeno com os pais e assim ia. Mas sabe aquele dia improdutivo que você não consegue produzir, você trabalha e não rende, você vende, você não consegue vender nada, você não termina o seu relatório, não risca nada da sua lista de afazeres, sabe aquele dia improdutivo que você termina assim, você está cansado e você fala, olha para o que você tinha que fazer e, cara, eu não consegui terminar. E isso dá uma angústia, né? Poxa, eu tive um dia inteiro e não consegui terminar. Assim mesmo, Pedro ficou quando ele passou a noite toda trabalhando, olha, de noite, que deve ser mais cansativo ainda, porque o corpo humano, ele já é natural que a noite é para descansar. E de noite ele estava pescando, trabalhando, trabalho braçal. Com certeza ele estava exausto e muito cansado e não tinha pegado nada. E aí, como você acha que Pedro estava? Ele já havia esgotado todas as esperanças para aquele dia. E agora eles desistiram, já era de manhã, vamos voltar para a praia, para limpar nossas coisas e voltar para casa. Chorar o resto do dia, né? Não conseguiram nada, cara. E aquele lá era o ganha-pão deles. Se eles não conseguiram nada, o que ele ia falar para a esposa dele? O que Pedro ia falar? Ih, amor, não consegui nada, e agora? Nossa conta de hoje vai ter que ficar para outro dia. E aí, quando eles estão lá, limpando as redes, né, guardando as coisas, ele avista Jesus, de longe, vindo com uma multidão. E então ele continua lá limpando, e Jesus vai se aproximando. E aí Jesus chega com Pedro e fala, Pedro, me empresta o teu barco? E aí Pedro prontamente diz, pode usar, Senhor. Fique à vontade. Já que eu não consegui pescar, né, pelo menos vai servir de alguma coisa para que tu ensine essas pessoas. E então, Jesus usou o barco de Pedro como púlpito para falar aquelas pessoas que estavam ali presentes. E aí, em uma hora que Jesus está falando lá, ele olha para Pedro e diz bem assim, vá para onde as águas são mais fundas e lancem a rede para a pesca. Se eu fosse Pedro, eu falaria, mas Senhor, a gente já tentou a noite toda e não conseguimos, por que você está mandando ir para lá? Mas Pedro, ele olhou e falou e disse, já tentamos a noite toda, mas como tu que estás mandando, nós vamos. E ele foi obediente nessa hora. Então ele foi. Uma reflexão para nossas vidas, que às vezes nós precisamos admitir que, mesmo com todo o preparo e experiência, mesmo com toda a persistência, mesmo com todos os recursos, nem sempre as coisas saem como esperamos.
Nem sempre as coisas saem como esperamos. O fato é que não temos o controle e não somos autossuficientes. Não temos o controle e não somos autossuficientes. Então Pedro falou: mestre, esforçamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu que está mandando, nós vamos lançar a rede. Então eles foram lá e lançaram a rede novamente. E aí acontece o grande milagre, que é tanto peixe que as redes começam a se rasgar, que só Pedro e André não conseguem puxar e eles têm que pedir a ajuda de Tiago e João. É muito peixe, cara. E agora se coloque no lugar de Pedro. Você que não teve um dia nada bem, do nada transforma e aquilo que você mais esperava acontece. Qual seria a sua reação? Eu choraria até... Não saía mais do pé de Jesus, né? Ficaria ali para sempre. Então acontece o grande milagre, que eles precisam de ajuda. Então Pedro ele não consegue nem acreditar. Uma noite de trabalho que não tinham conseguido nada, agora em poucos minutos, agindo sobre a palavra de Jesus, tinham mais do que podiam imaginar. Então, depois disso, quando Pedro vê o que acontece, ele se prostra aos pés de Jesus e diz aquela famosa frase: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E é a primeira vez na Bíblia que uma pessoa reconhece que é pecador. Olha só, fato importante, primeira vez anunciado na Bíblia que uma pessoa reconhece que ela é uma pecadora. E como resposta, Pedro ouviu de Jesus aquelas palavras inesquecíveis, que mudam o rumo da sua história, que são: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aquele dia em que ele não esperava nada, aconteceu tudo, mudou tudo. E um fato curioso, você sabia que essa frase, não tenha medo, ela é uma das frases mais repetidas na Bíblia? Isso tem um significado, tudo que está ali tem um significado. Voltando. Então, a vida de Pedro não é mais sobre Pedro. Jesus não é mais um compartimento na vida dele: família, trabalho, religião, amigos. Agora, a sua vida toda, a vida de Pedro, está imersa em Jesus Cristo, em águas profundas. Agora ele experimentou do poder de Jesus. Agora ele não está mais naquele lugar raso. Agora ele entrou em águas profundas. Como resposta a esse chamado específico, desse dia em diante, Pedro largou a sua profissão. Olha só como mudou a vida dele completamente. Ele largou a profissão dele de pescador para seguir Jesus e passou a ser discípulo de Jesus em tempo integral. Porque antes ele era discípulo, mas ele tinha a esposa, a casa para cuidar, ele tinha que ir para o trabalho dele. Agora não. Agora ele largou tudo o que ele tinha para ser somente discípulo de Jesus, crendo que Jesus ia suprir todas as necessidades dele. Ele não sabia, ele não tinha como saber se ia dar certo ou não, mas foi um passo de fé que ele teve, entrando de cabeça nessa história. E isso ainda é só o começo, tá vendo? Olha só, Pedro tem muito que aprender. Ele não faz ideia do que Deus tem preparado para ele. Algum tempo depois, a Bíblia, na verdade, conta que Jesus ele foi para um monte orar, porque no dia seguinte ele ia ter uma decisão muito, muito importante. E isso já é um exemplo para nós. Jesus, ele parava exclusivamente tudo aquilo que ele estava fazendo para falar diretamente com o Pai, para saber qual era a vontade de Deus em todos os detalhes. Mas que decisão tão importante era essa que Jesus tinha que tomar, que fez ele deixar tudo o que ele fazia para se deslocar para um local isolado, né, das pessoas, para falar diretamente com o Pai? O que era isso tão importante que Jesus tinha que decidir, né? Bom, Jesus, ele no dia seguinte iria escolher quem seriam os 12 homens a quem ele futuramente iria chamar de
apóstolos. E isso está lá em Lucas 6, do 12 ao 16. Anote, tá bom? Lucas 6, do 12 ao 16. E aí você já conhece, né? Os 12 apóstolos. Pedro, Tiago, João. Sem o barquinho, né? Tem a mania de cantar mais. Você já conhece esses 12 apóstolos. E uma curiosidade, no Novo Testamento, tem 4 listas onde fala todos esses 12 apóstolos numerados. E em todas essas listas, o nome de Pedro, ele sempre vem em primeiro. Sempre é o nome de Pedro. Por quê? Isso significa liderança. Pedro, ele já tinha as habilidades naturais de liderança na sua época. Aliás, ele já usava isso no seu negócio, né? No seu trabalho. Ele era pescador, então ele já usava a liderança no seu ambiente normal. Mas, Felipe, o que significa apóstolo? Já anota aí também. Apóstolo significa enviado. Enviado, ou uma tradução literal, significa embaixador, representante. Isso que é apóstolo, ou seja, é aquele que tem autoridade de falar em nome do rei. Por isso, embaixador. Tem gente que usa até como nome de GA, né? Embaixadores do rei. Por quê? Porque é a pessoa que ganhou autoridade de falar em nome do rei, que é Jesus. Mas nesse sentido amplo, a gente pode pensar assim: bom, já que apóstolo era aquele que falava em nome do rei, eu posso me considerar um apóstolo? Posso ou não posso? Porque a gente não fala do evangelho, a gente não faz as programações aqui tudo em prol do evangelho. A gente pode ser chamado de apóstolo, certo? Certo, a gente pode ser considerado apóstolo. Porém, nesse sentido aqui, é bem mais restrito, porque Jesus estava escolhendo 12 homens a dedo para serem as suas testemunhas de vida e morte, ressurreição. Essas pessoas seriam os apóstolos. E Jesus, né, Pedro, ele tinha já essa habilidade de liderança, e Jesus, ele nota tudo isso. Ele não ignora essas habilidades de Pedro. Porém, elas ainda não eram suficientes para, de fato, Pedro ser um servo com a vontade de Deus. A qual era a vontade de Deus? Aquelas habilidades ainda não eram suficientes. Porém, Jesus, ele ia moldar Pedro. E, na verdade, ele teve que desaprender algumas delas, certo? Como a gente sabe, Pedro, ele tinha um temperamento meio... Ele era sem paciência, assim. Então, ele teve muita coisa que ele já tinha aprendido ao longo da vida, ele teve que deixar para ele se tornar um servo na qual Deus queria que ele fosse. Ele tinha que deixar algumas áreas, como, por exemplo, mansidão. Ele tinha que aprender mais sobre mansidão, domínio próprio e humildade. E um exemplo disso aqui, quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Está lá em Lucas 8,42. É engraçado porque a Bíblia, ela diz que a multidão naquela época, ela comprimia Jesus, era muita gente. Mas Jesus andando, ele sente quando a mulher toca nele. E automaticamente Jesus para e pergunta: quem é que alguém me tocou? Quem foi que me tocou? E Pedro, ele era meio cabra. Meio escrotinho, né? Ele era meio doido. Ele acha que ele não tinha amor a vida dele, não. Porque ele responde numa ignorância, assim. Jesus, ele responde tipo assim: mas que pergunta mais sem noção é essa, Jesus? Tá vendo que tá cheio de gente aqui, muita gente, e tu vai perguntar para mim quem foi que lhe tocou, entendeu? Ele tinha isso, né? Ele extrapolava às vezes. Na ousadia, ele soava meio arrogante. Mas mesmo assim, além de tudo isso, ele era um líder natural. Porém, ousadia, muito falar, declarações ousadas, perguntas diretas e autoconfiança, por si só, não fazem dele um líder servo e piedoso, a qual Deus se agrada. Ainda existe uma distância muito grande desse Pedro aqui para aquele Pedro que no futuro iria escrever: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Ainda estava longe ainda. Mas Pedro, como vocês já ouviram falar, ele ainda estava no início da longa estrada
onde ele iria ser tratado e treinado por Jesus, até ele poder escrever essas palavras lá em 1 Pedro 5,6, né, com autoridade. Mas, bora lá, voltando para o programa de treinamento de Jesus, onde está tendo uma progressão natural, né, essa pedagogia aí, começou assim. Primeiro, Jesus chamou esses homens, chamou eles para eles ouvirem e aprender tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Porém, eles não deixaram em momento algum no começo a vida deles. Eles não deixaram a profissão deles, eles não deixaram a família deles, eles não deixaram nada. Eles aprendiam quando dava, quando eles tinham a oportunidade deles aprenderem. Em seguida, de acordo com Mateus capítulo 4, Jesus chama eles para eles deixarem tudo, abandonar as redes deles e seguir de fato Jesus. E abandonar a rede naquela época, né, deixar o trabalho deles, porque eles eram pescadores. E agora, Jesus está escolhendo 12 homens para se tornarem seus discípulos. E, nesse momento, Jesus vai dedicar a maior parte da sua energia e da sua vida para ensinar esses 12, a qual eles iriam se tornar apóstolos. Lá em Lucas 9, do 1 ao 6, anote aí. Jesus, ele reúne os 12 e ele dá autoridade e poder para expulsar demônios e curar as doenças. E ele pega esses 12 e ele envia para todo o reino para pregar, para toda aquela área, para pregar sobre o evangelho da salvação, pregar sobre o reino de Deus. E assim eles foram, os 12 foram pelos povoados e pregaram sobre os milagres e a vontade de Deus. E um detalhe muito importante é que naquela época os 12 eles não iam sozinhos, nunca. Eles iam em duplas. E é engraçado porque Pedro, ele é uma pessoa meio arrogante, né? Ele não tem medo de nada, né? Ele é meio assim, meio doidinho. E é engraçado, a gente até para pensar quem será que foi a dupla de Pedro, porque essa pessoa deve ter vivido as melhores experiências, deve ter visto de perto como que Pedro agia, como que o Pedro falava da palavra de Deus, né? Se alguém chegasse para perguntar, mas Pedro, eu não entendi, se ele retrucava, mas a Bíblia não fala sobre isso, infelizmente. Mas continuando, Pedro, ele ganha junto com esses homens a autoridade de expulsar demônios e de curar as pessoas, ou seja, ele já está progredindo muito e muito. Agora Pedro, ele se tornou um dos 12 apóstolos escolhido a dedo por Jesus. Mas e aí, uma pergunta que eu faço, esse Pedro de agora, ele está subindo ou ele está, não, ainda está regredindo? Está subindo, ele está melhorando, ele está chegando àquilo que Deus quer para a vida dele. Mas aí você pergunta para mim, tá, Felipe, eu entendi isso daí, eu estou agora na igreja, eu estou participando de GA, eu estou vindo para o culto, eu estou assistindo, eu estou participando, mas no decorrer da minha vida, mais lá para frente, eu vou ter que abandonar tudo também e seguir Deus, seguir a minha vida com Cristo, assim, 100% e abandonar tudo? Não. Você pode ficar tranquilo, tá bom? Porque Deus, ele tem chamados individuais para cada um de vocês. Ele tem chamados individuais para cada um de nós, na verdade. Por exemplo, em Mateus 5, do 18 ao 20, fala do gadareno, que era aquele homem que Jesus, ele expulsou os demônios e mandou para os porcos. Lá Jesus, ele tem uma parte que ele está entrando no barco e esse homem, ele vai atrás dele e pede para seguir Jesus. Só que Jesus nega. Jesus fala que aquela não é o ministério dele. O que ele tem que fazer é voltar para a família dele, pregar, falar as maravilhas e os milagres que Jesus fez, e aquele seria o ministério dele, falar as boas novas para aquele povoado. Então, o ministério daquele homem não era ficar andando com Jesus, e sim anunciar a sua palavra em outro lugar. A gente tem exemplo também de Mateus e Zaqueu. Os dois eram cobradores de impostos, porém, só Mateus se tornou discípulo. Já Zaqueu, Jesus perdoou os pecados deles, porém, ele voltou a trabalhar para o governo, ele voltou com a vida dele normal, mas trabalhando de uma forma honesta. E a gente tem que entender isso, o que Deus quer para cada um de nós. Claro que Deus vai chamar alguns para uma vida ministerial exclusiva, mas a gente precisa entender que esse não é o único modo de servir a Deus. E para quem entregou completamente a sua vida para o Senhor, não tem mais divisão entre sagrado e secular.
tudo é para a glória dele. Então, tudo é sagrado. Em 1 Coríntios 10:31 fala que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Vamos lá. Agora eu vou contar sobre mais um milagre de Jesus que Pedro teve a honra de presenciar, tá bom? A ressurreição da filha de Jairo. Vou deixar aqui, depois daqui a pouco eu coloco, tá bom? Essa passagem ela acontece em Lucas 8, do 40 ao 56. Lucas 8, do 40 ao 56. Eu vou contar parte da história, tá bom? E eu não vou dar os versículos que eu vou contar, tá bom? Mas ela está no contexto dessa passagem. O que acontecia? Jesus estava pregando para uma multidão. Isso acontecia muito, tá bom? Vocês vão fazer o papel da multidão para mim. Faz a multidão aí. Multidão, grita, mestre, mestre, entendeu? Fica Isso. Beleza, estão ensaiados. Quando eu falar multidão, vocês começam. Aí o que acontece? Jairo chegou desesperado para falar com Jesus. Por quê? A filha dele estava doente. Aí ele chega assim, mestre, minha filha está morrendo, me ajuda, por favor, vai até lá em casa, põe a tua mão sobre ela que ela vai ser curada. Desespero de Jairo. Mas aí o que tinha entre Jesus e a filha de Jairo? Cadê a multidão? Aí a gente tinha, continua aí, a gente tinha que passar por meio de você, Jesus, Jairo. Tá muito ensaiado. Aí chega a atravessar a multidão, Jesus, aí Jesus começa. Vem Pedro, Tiago, João e o... Não, só eles três. Vinha só eles três e o Jairo. Aí eles começaram a atravessar a multidão. Gente, aí imagina, todo mundo querendo pegar Jesus. No meio, a mulher com fluxo de sangue pega Jesus. Ela dá uma pequena... Na cabeça de Jairo, ela dá uma atrasada, mas ela também é curada. Aí ele está desesperado. Só que no meio da multidão, um servo de Jairo bate no ombro dele e fala assim, ó, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha já morreu. Olha que servo ordinário, mano. Como é que dá uma notícia desse jeito, mano? Não é assim que se dá notícia. Mas Jesus, ele olhou para Jairo e falou assim, não tenha medo, somente creia. Vamos até lá. Chegando na casa de Jairo, os discípulos, Pedro, Tiago, João, e o barquinho ficou lá, tá? Pedro, Tiago e João, Jesus chegaram na casa de Jairo. Estava todo mundo em clima de luto. A menina tinha falecido. E Jesus falou assim, ela não morreu, ela apenas está dormindo. Aí todo mundo começou a caçoar, você está louco, a menina morreu, não adianta mais. Aí ele ignora isso, ele pega os 3 discípulos e os pais da menina vão para o quarto. Imagine aí, a filha de Jairo está deitada na cama e Pedro testemunha a seguinte passagem, aí eu quero que você anote. Marcos 5:41, essa passagem está toda em Lucas, mas em 5:41 eu achei tão marcante da seguinte forma. Jesus, quando ele ordenou para a menina, a passagem não foi nem traduzida do aramaico, ela está escrita em aramaico na sua Bíblia. Está escrito assim, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno, levanta-te. E ela se levantou, meio atônita, aí pegaram ela e alimentaram ela. Olha que cena, Pedro olhou e ficou assim. Misericórdia, quer dizer que Jesus ele tem poder não só sobre os peixes, Jesus lança as palavras dele como se fosse rede. Ele ordenava os peixes, ele viu que também, Talita, cumi, levanta-te. Ele viu que Jesus também tinha poder sobre a morte. Exatamente. Então, tudo é para a glória dele e tudo é sagrado. Eita, peraí. Misturei com a fala do Felipe. Então, eu pergunto de vocês, nesse evento aqui de Jairo, filha de Jairo, vocês acham que Pedro ficou menos ou mais íntimo de Jesus? Mais íntimos. Sem nível criativo, RR. Bora lá. Vou pedir para você ficar em pé agora, rapidinho. Fique em pé, deixe sua cadeira, deixe seu banco. Só uma pausa na transmissão. Só caneta. Quero que você faça uma dupla rapidinho.
Continuando. Antes de a gente começar, já pegue sua Bíblia e abra ela em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. A gente vai falar quando Pedro anda sobre as águas também ali, tá bom? Esse dia foi aquele dia que Jesus tinha multiplicado pão e peixe. Agora imagina, se o amazonino, quando eu estava distribuindo comida, já ficava cheio de gente, lotado, e Jesus multiplicando pão e peixe. Então tinha uma multidão ali, já estava chegando a noite, e aí Jesus diz bem assim para os discípulos: ei, pega o barco e atravessa para o outro lado do mar, que eu vou despedir o pessoal aqui, eu encontro vocês lá do outro lado. Aí provavelmente os discípulos pensaram: bom, como é que ele vai se não tem barco? Mas beleza, tá de boa, Jesus mandou, a gente obedece, ninguém quer ser repreendido aqui na frente da multidão, né? Então vamos. Então eles entram no barco e atravessam, tá? Começam a travessia. Logo que os discípulos se lançam no mar, né? A noite vem e parece que está tudo tranquilo, porém, naquele dia algo está diferente. As águas estão especialmente difíceis, acontece uma tempestade. Mas pare e pense, tem 4 pescadores dentro do barco, de tempestade, de barco, eles conseguiam se virar, né? Mas o negócio estava difícil, né? E não estava dando bom para eles, e o mar agitado, eles não estavam dando conta, né, de se manter ali. Só que Jesus, o que a Bíblia diz? Que ele não despediu a multidão e foi atrás dos discípulos. Diz que ele despediu a multidão e ele subiu num monte para orar. Mas por incrível que pareça, né, ele sendo o Filho de Deus, ele parava para orar, esse Jesus. Olha, eu vou te contar. De vez em quando ele parava para orar. Aí ele está lá em cima do monte, ele não perdeu os seus discípulos de vista. Ele viu que o negócio estava dando ruim lá. E ele olha lá do monte, vê o mar agitado, e os discípulos remando e o negócio não está andando. E aí o que ele faz? Vou descer e vou encontrar ele. Jesus começa a ir ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. E os discípulos, imagina a agonia. Quem já viajou de barco aqui para um lugar mais distante? Você que já viajou de barco, como é que fica de noite no meio do rio? Você consegue enxergar alguma coisa? Agora, quem já teve a experiência de no meio do rio, o barco dá-lhe assim num tronco mais grosso, assim, mais tum, faz um barulho, dá um desespero, dá ou não dá? Porque você não está enxergando nada. Agora imagina esse povo no meio do mar, remando, e a tempestade agitada, sem entender nada, e do nada, Jesus vem andando sobre as águas, e eles olham assim, eles se espantam. A Bíblia diz que eles disseram: agora só o que faltava era um fantasma. Veio um fantasma buscar a gente. Eu ia pensar logo, é a morte, veio me buscar, né? Tá com a foice e tudo. E aí, Jesus chega e diz para eles: ei, não precisam ficar aterrorizados, se acalmem, sou eu. Né? Agora imagine, no meio dessa confusão toda, parece Jesus andando sobre as águas, sou eu. Aí tem um, que não podia ser normal da cabeça esse Pedro não. Eu acho que ele pensou assim: meu irmão, o negócio está ruim aqui dentro desse barco, eu vou para lá, porque se for Jesus mesmo com ele, eu estou seguro. Né? É ou não é? E aí, Pedro vai lá e diz, para se certificar, diz: se é tu mesmo, Senhor, eu quero ir aí contigo. Diz aí, dá uma palavra para eu ir aí contigo, porque ele já tinha entendido que Jesus falou e teve a pesca maravilhosa. Jesus falou e a criança ressuscitou. Jesus falou e a febre foi embora. E ele tinha visto que a palavra de Deus tinha poder. Então ele diz: agora eu vou andar sobre a palavra de Jesus. Se ele mandar eu andar sobre as águas, eu estou de boa. Eu vou. E aí Jesus fala com ele e diz que pode ir, né? Vem, pode vir. Agora para e pensa. Pedro descendo do barco, mais agitado, as ondas, vento, aquela água fininha, né, soprando no rosto, e aí Pedro bota o primeiro pé na água e não afunda. Imagina o tamanho da fé de Pedro ali. Se tivesse um medidor de fé, estava subindo, estava ou não estava? Aí ele vai lá e mete o segundo pé na água, e ele quase não está conseguindo enxergar Jesus por causa da agitação do mar, e ele vai andando em direção a Jesus. Para e pensa comigo.
Pedro está surfando sem prancha ali, de boa na lagoa. Então Pedro sai do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. O primeiro homem, o primeiro pescador que anda sobre as águas sem afundar. Quem já tentou correr em cima do igarapé assim? Quantos passos você dá sem afundar? Eu já fiz muito isso, olha. Então é de Pedro, tá? Pedro naquele momento estava vivendo uma coisa que eu e você deveríamos viver o tempo todo. E entender o que é viver totalmente pela fé. Totalmente pela fé, tá? E eu acho que se dependesse de mim, eu botava esse papel lá no teto de tão próximo de Deus que uma experiência dessa me levaria. Mas para Pedro a gente vai subir um pouquinho aqui, tá bom? Oi. Mas, infelizmente, não vai ser por muito tempo. No meio do caminho turbulento, a questão, por algum motivo, Pedro tira os olhos de Jesus e começa a reparar na força do vento. Não é que começou a ventar naquele momento, não, já estava ventando. Você percebeu quando leu o versículo? Já estava ventando, era vento forte, balançava o barco para um lado e para o outro, e eles estavam ali temerosos, porque pensavam que iam afundar, já estava ventando. E quando Jesus disse assim, ó, vem Pedro, estava ventando, e Pedro coloca o primeiro pé, o segundo, beleza, não aconteceu nada, estava ali, firme, como se estivesse pisando no chão mesmo. Só que quando ele repara onde? No vento, naquela dificuldade, naquela tribulação, ele começa a afundar. A Bíblia não diz quantos passos ele dá para chegar até Jesus. Talvez Jesus não estivesse tão longe. Ficou parado ali Jesus. Vem Pedro. Ele foi lá. Colocou os 2 pés. Reparou no vento. Ou seja, tirou os olhos de quem? De Jesus. Ele ficou olhando para o vento. Esse vento está forte, esse vento vai me matar, esse vento aí vai me tirar daqui, esse vento vai me destruir. Algumas vezes nós somos assim também, como Pedro. Nós somos de Jesus ou não somos? Mas quando nós olhamos para nossas dificuldades, dificuldade no nosso casamento, dificuldade no relacionamento com nossos filhos, dificuldade por não ter emprego, todo tipo de dificuldade, quando nós focamos a dificuldade, nós o quê? Afundamos. E muitas das vezes também esquecemos de pedir ajuda de Jesus. Ele não está ao nosso lado. O que a Bíblia diz em Hebreus 13:5? Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Ele tirou os olhos de Jesus, focou a dificuldade, o vento, e começou a afundar. E nesse meio tempo, o que ele diz? Senhor, ajuda-me. Senhor, puxa-me. Lá no livro de Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, não perca a direção, não perca o foco, olhe para Jesus. As dificuldades virão, muita dificuldade, mas tenha um bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Vamos avaliar esse fato na vida de Pedro agora. Tudo bem que ele parou de olhar para Jesus, mas ele foi o único que teve coragem. Qual foi o outro apóstolo? O outro discípulo que disse: não, eu quero ir lá. Não, Pedro, tu fica aí, Pedro, eu quero ir lá com Jesus, fica aí, Pedro. Todos estavam com muito medo. Mas Pedro não, ele disse: se for tu mesmo, Jesus, manda que eu vá até a ti. Foi o único que teve coragem de sair do barco e confiou na palavra de Jesus. Agora eu digo para você, nesse momento aqui, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele sobe ou ele desce? Está lá, ó. Está lá em cima. Agora vamos avaliar essa história. O que essa história mostra? Mostra que Pedro está crescendo em fé.
Agora, ele não argumenta com a sua experiência ou lógica, ele quer apenas uma palavra. O que Jesus mandar ele fazer, agora ele vai fazer, porque ele ficou em pé, em cima da água, desafiou a lei da natureza. Obedecer a Jesus não nos livra da tempestade da vida, mas Ele sempre estará ao nosso lado em meio a toda dificuldade que nós tivermos, em toda tormenta. É só confiar nele, Ele promete nos ajudar. Nossos medos revelam onde estão nossos olhos. Qual é o seu medo? Seus olhos, a sua atenção está nisso, no seu medo. Pare de focar o seu medo. Ei, fala para o teu irmão do lado. Ei, para de focar o teu medo. Fala aí. Você não tem coragem de falar, não. Fala para o teu irmão do lado aí. Para de focar o teu medo, meu irmão. Foca em Jesus. O mais audacioso homem ainda é homem. O que nos faz andar sobre as águas é o nosso olhar em Jesus. É nossa mente fincada em suas palavras. Essa é a fonte de nossa coragem. Quem é a fonte da nossa coragem? Jesus. Dá trabalho não olhar as dificuldades e manter os olhos fixos em Jesus. Dá trabalho. Exige disciplina, exige decisão, exige força e exige determinação. Algumas vezes é difícil enxergar qualquer coisa no meio de uma tempestade. É difícil. Nós focamos só nas dificuldades. Até mesmo Jesus. Mas se tirarmos a concentração do barulho dos ventos e das ondas, poderemos ouvir a sua voz, a voz de Jesus dizendo para cada um de nós, assim, coragem, sou eu, não temas, eu estou com você. Amém? Vamos orar para nós terminarmos? Baixe a cabeça, oremos.